Vamos lá, pessoal. Então vamos prosseguir com o nosso aprendizado. A gente vai aprender a trabalhar com os chamados SFC, tá? Que vem do Single File Component, ou componente de arquivo único, né? Basicamente, a gente criar um componente view, dentro de um arquivo só que tem a extensão .view. Isso aqui facilita o nosso trabalho, visto a maneira que a gente estava aprendendo a construir componentes. Só para lembrar, na aula passada a gente criou, por exemplo, o componente cadê? Propaganda JS, certo? Um dos maiores problemas de criar componente assim em JavaScript é que dentro do componente a gente tem que falar qual que é o HTML do componente. O problema é que dentro do JavaScript a única maneira da gente escrever HTML é dentro de string. E dentro de string não fica muito legal, não é gostoso de trabalhar, é meio difícil, tem que escrever coisa por coisa, não funciona autocomplete, coisas desse tipo. Então não é legal. E esse aqui não é o modelo que a gente usa em mercado de trabalho, não é profissional, não é um negócio que é para ser utilizado. Isso aqui é um objeto de estudo. Agora vamos aprender a utilizar metodologias de trabalho, de mercado, tá? Então a gente, na prática, a gente usa para criar componente em view o SFC, o Single File Component. A gente vai trabalhar nisso. Então, só um adendo aqui, só para a gente lembrar de algumas coisas. A gente veio fazendo então até agora aplicações em JavaScript, certo? Em que a gente tinha browser. Então vamos colocar o browser aqui, eu vou desenhar bonitinho aqui. Aí, ó, fiz curso de desenho, né? Desenho reto, tá vendo? Foi tudo na mão, tá? Não foi recurso do... Primeira vez que deu certinho mesmo, Isso eu tenho que concordar, vai. Então tá. Então a gente tem o browser, certo? O que é o browser? É o inimigo do Mario lá, né? Navegador? Isso, navegador, né? Basicamente, navegador. Exemplos. Quais aí? Netscape. Firefox, Chrome, né? Opera, tem o Safari da Apple, né? Safari, Edge, né? Dizem, tem uma lenda que diz que o Internet Explorer é um navegador. Eu nunca averiguei, mas dizem que é. Não, Netscape. Não, esse aí, acho que esse aí é uma lenda mais lenda ainda. Diga. E se o Microsoft não viesse com o Explorer, como que a gente... Pois é, né? Não, eu não sabia que o Explorer dava para navegar, achei que era só para usar para baixar o Chrome, né? Não sabia que era navegador, só achei que era para baixar o... eu só uso, não sabia que dava para navegar na internet. Dá para abrir o YouTube no Internet Explorer. Eu achava que só acessava a página de download do Google Chrome ou do Firefox. Eu podia vir com a página inicial. Né? A página inicial, Google Chrome, download, né? Olha lá. Então até agora a gente cria aplicações em JavaScript, né? Então a gente criava arquivos aí em HTML. HTML, CSS, tem um C, tá? E JavaScript, certo? Em que esses arquivos, eles eram interpretados pelo browser. O browser lia, simplesmente pegava esses caras e renderizava, ou seja, pegava e transformava isso em um recurso visual, uma tela bonita, enfim, o que a gente já aprendeu a fazer. Agora o processo é um pouquinho diferente. A gente já não vai ter mais uma estrutura em HTML, CSS e JavaScript. A gente vai utilizar os arquivos .view. Vou melhorar aqui. Não consigo fazer um ponto. Aí, .view, tá? Arquivo .view. Uma pergunta. O browser vai entender um arquivo .view? Por que não? Não sei. Vamos fazer uma listagem de arquivos que a gente sabe que ele vai entender. Por exemplo, .html, certo? O que mais? CSS, .js, certo? Isso aqui a gente tem certeza que ele entende, certo? Esse aqui ele consegue executar. Então ele faz o processo que a gente chama de
interpretação. Ele interpreta HTML, CSS e JavaScript. E o Vue? Ele consegue interpretar? Não. Por quê? Não. Não. É uma forma de escrita, tá certo. Mas por que, que o browser não conseguiria entender? Tela azul? Oi? Diga aí. Não, imaginei expressão Compactação, o que mais? É um pouco disso tudo aí que vocês falaram, um pouquinho tudo. Ele basicamente não entende porque o que ele consegue entender é HTML, CSS e JavaScript. Se for um derivado, ele entende, né? Agora, o ponto .view vai ter a sua própria estrutura, não é algo parecido com... Na verdade, o ponto .view é uma fusão dos três, a gente vai escrever um pouco dos três em um arquivo só. Problema é que o nosso browser não entende isso aqui direto. Ele não entende. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processo intermediário que é o chamado... Opa! A gente costuma chamar de... aqui, ó. Não sei se vai dar para escrever aqui. Transpilação. Transpilação. Não me pergunte qual que é a origem disso aqui, não sei. Isso aqui é muito semelhante ao processo de compilação de linguagem de programação de máquina, tá? C, Java, .NET, e só o processo de compilação. Compilação é transformar arquivo em binário, bytecode, 0, basicamente, né? Só que aqui a gente não vai executar de uma máquina, a gente vai executar o browser, entende? Então, transpilação é um jeito mais light de falar que ele está compilando, transformando esse cara basicamente em HTML, CSS e JavaScript puro. É uma conversão. O problema é que para isso a gente precisa de um conversor. Tá vendo? Esse processo aqui tem uma lacuna aqui, não tem um cara que faz. Por exemplo, em interpretação quem faz é o browser, já tem um cara que faz isso aqui. E agora, transpilação, quem que faz? E aí? Então a gente vai começar a utilizar um framework para fazer essa conversão, essa transpilação, tá? O framework que a gente vai utilizar tem vários, tá? Mas o mais utilizado hoje, principalmente para pacotes em Vue, projetos em Vue, é o chamado Webpack, tá? O Webpack ele vai cumprir essa função de fazer a transpilação. Então a gente vai passar para ele arquivo .vue, e ele vai transformar esse arquivo .vue em HTML, basicamente .html, .css e .js. Ele vai converter esse cara para essas extensões aí, tá? Ele vai transformar para a gente esse cara. Beleza, ele vai compactar esse cara para a gente e vai deixar funcionando de tal forma que a gente pode então executar isso no browser, no navegador. Isso aqui é um browser, tá? Acredita. Então ele consegue executar, beleza? Então o Webpack vai ser o responsável por fazer esse processo de transpilação, tradução, conversão. Tranquilos? O conceito dele? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos ver como é que funciona, vamos estudar o Webpack. Então primeira coisa, se a gente está mexendo no framework novo, a gente tem que entrar no site dele, olhar a documentação, ler e aprender como é que ele funciona, tá? E vamos baixar ele, já adianto, através do NPM, beleza?